Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Madhya Lila 11, os passatempos Veda Kirtana de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 91. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadi Pashandi Javana Seva Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Kulina Grama Vashyei Satyarajaham Ramananda Adi Sabideka Vidyamana. E ali estão todos os residentes de Kulina Grama, tais como Satyaraja Khan e Ramananda. Com efeito, todos eles estão presentes aqui. Olha, por favor. Mukunda Dasa Narahari Shri Raghunandana Kandalasiti Shiranjiva Amada Shulochana. Aí estão Mukunda Dasa Narahari Shri Raghunandana Chiranjiva e Sulochana, todos residentes de Kanda. Katika Kahibai Dekajata Jana Chaitanyera Gana Sabha Chaitanya Jivana. Quantos nomes serei capaz de revelar-te? Todos os devotos que vês aqui são associados de Shri Chaitanya Mahaprabhu, que é a vida e alma deles. Raja Kahedeki Murahaila Chamakara Vaishnavira Ichitejadeki Nahiyara. O rei disse: ao ver todos esses devotos, fico muito admirado, pois jamais vi tanta refulgência. Koti Suryasama Sabhau Jalavarana Kabuna Ishaniye Madhura Kirtana. Na verdade, a refulgência deles assemelha-se ao brilho de milhões de sóis. Tampouco jamais ouvi os nomes do Senhor cantados tão melodiosamente. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Estes são os sintomas que os devotos puros manifestam ao cantarem. Todos os devotos puros são tão brilhantes quanto os raios do sol, e seu brilho corpóreo é muito refulgente. Além disso, sua execução de Sankirtana é incomparável. Há muitos cantores profissionais que podem realizar o canto congregacional com diversos instrumentos musicais de maneira artística e cadenciada. Porém, tal canto não é tão atrativo quanto o canto congregacional dos devotos puros. Se um devoto se mantiver estritamente fiel aos princípios que regem o comportamento Vaishnava, seu brilho corpóreo será naturalmente atrativo e seu cantar e recitar os santos nomes do Senhor serão eficazes. As pessoas não hesitarão em apreciar semelhante Kirtana.
Mesmo dramas sobre os passatempos do Senhor Chaitanya ou de Shri Krishna devem ser encenados por devotos. Tais dramas despertarão imediatamente o interesse da audiência e serão carregados de potência. Os estudantes da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna devem ficar cientes destes dois pontos e tentar aplicar estes princípios ao divulgarem as glórias do Senhor. Mais claro do que isso, possível. Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 10, os passatempos do Senhor Ramachandra, verso 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Rakshasvasur Vyakrita Rupama Shuddha Buddhis. Rakshasvasur Vyakrita Rupama Shuddha Buddhis. Tasya Karatri Shira Dusana Mukya Bandhu. Tasya Karatri Shira Dusana Mukya Bandhu. Jagne Chaturdasha Sahasrama Paraniya. Jagne Chaturdasha Sahasrama Paraniya. Kodanda Pahirata Manavasakricham. Kodanda Pahirata Manavasakricham. Rakshasvasur Vyakrita-rupam Asuda Buddhis. Rakshasvasur Vyakrita-rupam Asuda Buddhis. Tasya Karatri Siradusana Mukya Bandhu. Tasya Karatri Siradusana Mukya Bandhu. Yogne Chatusada Chatudasa Sahasram Aparanyam. Aparanya é Jagna, não é Joe, é Jagna. Jagna Chatudasa Sahasram Aparanya. Kodandapani Atmana Uvasam Krishnan. Kodandapani Atmana Uvasa Krishnan. Rakshasvasur Vyakrita-rupam Ashuddha Buddhis. Tasya Karatri Shiradusana Mukya Bandhu. Jagni Chaturdasha Sahasrama Paraniya. Kodandapani Ratamana Uvasa Krishnan. Tradução, vamos repetir, por favor.
enquanto vagava pela floresta, onde aceitou uma vida cheia de dificuldades. O Senhor Ramachandra, carregando nas mãos seus invencíveis arco e flechas, mutilou a irmã de Ravana, que estava tomada de desejos luxuriosos, cortando-lhe o nariz e as orelhas. Ele matou também seus 14.000 amigos rakshasas, encabeçados por Kara, Trishira e Dushana. Verso 10. Sitakatha Shravanadipita Richayena Shrishtam Vilukya Nripate Dashakandarena Jagreya Bhutaina Vapushashtamato Apakristo Marichanasu Vishikena Jatakamugra. Tradução, vamos repetir. Ó Rei Parikshit, quando Ravana, que tinha 10 cabeças, sobre seus ombros, ouviu comentários acerca dos belos e atraentes, traços de Sita. Sua mente ficou agitada, por desejos luxuriosos. E ele foi tentar raptá-la. Para afastar o Senhor Ramachandra de Saurashtra, Ravana enviou Maritya sob a forma de um veado dourado. E ao ver aquele maravilhoso veado, o Senhor Ramachandra deixou sua residência, e seguiu-o até conseguir matá-lo com uma flecha afiada. Assim como o Senhor Shiva, matou Daksha. Verso 11. Rakshadhamena vrikavadvipine asamaksham Vaideharaja duhitariya payapitayan Bhratravane kripana priyaya viyukta Stri sanginangatim iti patayam zachachara. Tradução, vamos repetir. Quando Ramachandra entrou na floresta, e Lakshmana também se ausentou, o pior dos Rakshasas, Ravana, raptou Sita Devi, a filha do rei de Videha, assim como um tigre, captura ovelhas desprotegidas, aproveitando-se da ausência do pastor. Em seguida, como se estivesse muito aflito, devido à separação de sua esposa, o Senhor Ramachandra caminhou pela floresta
com seu irmão Lakshmana. Com isto, ele mostrou com seu exemplo pessoal, a condição de uma pessoa apegada a mulheres. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Neste verso, as palavras Tri Sanginam Gatim Giti indicam que o próprio Senhor retratou as condições de uma pessoa apegada a mulheres. De acordo com as instruções morais, Grihenarim Vivar Jai, ao sair de viagem, a pessoa não deve levar sua esposa. Outrora, os homens costumavam viajar sem veículos. Porém, mesmo assim, na medida do possível, quando alguém deixa o lar, não se deve levar sua esposa consigo, especialmente se estiver em condições semelhantes àquelas em que o Sr. Ramachandra se encontrava quando foi banido por ordem de seu pai. Seja na floresta, seja no lar, se alguém é apegado a mulheres, este apego sempre traz problemas, como a Suprema Personalidade de Deus mostrou através de seu exemplo pessoal. Evidentemente, este é o aspecto material de Sri Sangi, mas a situação do Sr. Ramachandra é espiritual, pois ele não pertence ao mundo material. Narayana Parovyaktaha. Narayana está além da criação material, porque é o Criador do mundo material. Ele não está sujeito às condições do mundo material. A separação entre o Sr. Ramachandra e Sita é compreendida espiritualmente como Vipralambha, uma atividade da potência Hladini da Suprema Personalidade de Deus, que está incluída na Sringara Rasa, ou a doçura do amor conjugal no mundo espiritual. No mundo espiritual, a Suprema Personalidade de Deus experimenta todos os relacionamentos amorosos, manifestando os sintomas chamados Satvika, Sanchari, Vilapa, Murcha e Unmada. Logo, quando o Sr. Ramachandra viu-se separado de Sita, todos esses sintomas espirituais manifestaram-se. O Senhor não é impessoal nem impotente. Ao contrário, Ele é Shatitananda Vigraha, eterna forma de conhecimento e bem-aventurança. Portanto, Ele apresenta todos os sintomas de bem-aventurança transcendental. Sentir saudades da pessoa amada também é um item da bem-aventurança espiritual. Como explica Srila Swarupa Damodara Goswami, Radha Krishna Pranaya Vikriti Hladini Shakti. Os relacionamentos amorosos entre Radha e Krishna são manifestos como potência de prazer do Senhor. O Senhor é a fonte que origina todo o prazer, o reservatório de todo o prazer. O Sr. Ramachandra, portanto, manifestou a verdade espiritual e material. Materialmente, aqueles que são apegados a mulheres sofrem, porém, espiritualmente, quando há sentimentos de saudades entre o Senhor e sua potência de prazer, a bem-aventurança espiritual do Senhor aumenta. Esta explicação é reforçada no Bhagavad Gita 9:11. Vajananti mamuda manushintanum ashritam
Parambhavam Ajananto Mamabhuta Maheshwara. Alguém que não conhece a potência espiritual da Suprema Personalidade de Deus pensa que o Senhor é um ser humano comum. Porém, a mente, a inteligência e os sentidos do Senhor jamais podem ser afetados por condições materiais. Este fato continua sendo explicado no Skanda Purana, conforme citação de Madhvacharya. Nityapurna Sukhagyana Swarupaso Yato Vibhu Ato Asyaram Maityakya Tasya Dukham Kuto Anvapi Tathapi Lokashikshartam Adunko Dukhavartivat Amparhitam Lokadrishya Sitam Asit Smaranam Miva Gyapanartham Punar Nitya Sambandha Swatmana Shriya Ayodhyaya Virgacham Sarvalokasya Teshvara Pratyakshantu Shriyasadam Jagamanajira Vyaya Nakshatra Masagani Tantrayodasha Sahasrakam Brahma Loka Samam Chakre Samastam Shiti Mandalam Ramo Ramo Ramaiti Sarvesham Abhavatadat Sarvoramam Mayuroko Jagaramaspapalaya. Agora tudo que esses versos disseram. Realmente era impossível Ravana levar Sita. A forma de Sita levada por Ravana era uma representação ilusória de uma Sita. Maya Sita. Quando Sita foi submetida ao teste do fogo, esta Maya Sita foi incinerada, mas a verdadeira Sita saiu intacta do fogo. Outra compreensão a ser tirada deste exemplo é que toda mulher, por mais poderosa que ela acaso seja no mundo material, deve receber proteção, pois logo que ela fica desprotegida, é explorada por rakshasas como Ravana. Aqui, as palavras Vaideharaja do Hitari indicam que, antes de se casar com o Sr. Ramachandra, Mãe Sita era protegida pelo seu pai Vaideharaja. Ao casar-se, ela ficou sob a proteção de seu esposo. Portanto, conclui-se que a mulher sempre deve ser protegida. De acordo com as regras védicas, não há fundamento em uma mulher querer ser independente, asamaksham, pois a mulher não pode proteger-se por conta própria. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam mudiraye Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitham Jena Bhutale Swayam Rupa Kadatmahyam Dadati Swapadantikam Rakshasva Survya Kritarupam Ashuddha Buddhis Tasya Trishira Dushama Mukhya Bandhum Jagni Chaturdasha Sahasrama Parahaniya Kodanda Panira Tamana Uvasa Krishram. Enquanto vagava pela floresta onde aceitou uma vida cheia de dificuldades, o Sr. Ramachandra, carregando nas mãos seus
invencíveis arco e flechas, mutilou a irmã de Ravana, que estava tomada de desejos luxuriosos, cortando-lhe o nariz e as orelhas. Ele matou também seus 14.000 amigos Rakshasas, encabeçados por Kara, Trishira e Dushana. Ó rei Parikshit, quando Ravana, que tinha 10 cabeças sobre seus ombros, ouviu comentários acerca dos belos e atraentes traços de Sita, sua mente ficou agitada por desejos luxuriosos e ele foi tentar raptá-la. Para afastar o Sr. Ramachandra de seu ashram, Ravana enviou Maritya sob a forma de um veado dourado, e ao ver aquele maravilhoso veado, o Sr. Ramachandra deixou sua residência e seguiu-o até conseguir matá-lo com uma flecha afiada, assim como o Sr. Shiva matou Daksha. Rakshoadamena vrikavadvipne samashan asamakshan vaideharaja duitariya paiya pitayam bratravane kripa navapriyaya viyukta strisanginam gatim iti patayam chachara. Quando Ramachandra entrou na floresta e Lakshmana também se ausentou, o pior dos Rakshasas, Ravana, raptou Sita Devi, a filha do rei de Videha, assim como um tigre captura ovelhas desprotegidas, aproveitando-se da ausência do pastor. Em seguida, como se estivesse muito aflito devido à separação de sua esposa, o Sr. Ramachandra caminhou pela floresta com seu irmão Lakshmana. Com isto, ele mostrou com seu exemplo pessoal a condição de uma pessoa apegada a mulheres. Bom, são muitas as diferentes vertentes que tem toda essa história aqui. São vários exemplos. Vários exemplos. Exemplos que nós devemos seguir como seres humanos iluminados e exemplo que nós devemos evitar sabendo da nossa condição de almas presas, condicionadas a esse corpo, a esse mundo, a essa falsa identificação corpórea, o falso ego. A gente tem que ver aqui os dois aspectos. Primeiro que o Sr. Ramachandra está dando o exemplo, mostrando o que seria um esposo ideal, o que é um filho ideal, o que será, quando ele volta para Ayodhya e é entronado, um rei ideal. Todos esses exemplos ele está dando para que materialmente nós tenhamos a nossa consciência de Dharma, nós executarmos nossos diferentes Dharmas com seriedade, com honestidade, com determinação. Porém, nós não devemos achar que, como um tolo, muda, que o Sr. Ramachandra está nas mesmas condições de um rei, de um filho, de um marido, de um homem comum. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Então, as regras do Smriti Shastra, as regras do Manu Smriti, são regras dadas pelo próprio Krishna, pelo Sr. Ramachandra. Então, essas regras de comportamento mundano, elas devem ser observadas. Mas nós não devemos confundir a pessoa suprema, achando que ela também é um ser humano, portanto ela está sujeita às regras materiais. Ela não está sujeita às regras materiais.
Não está sujeito. Então é tinta beda. É uma coisa que acontece e é a presença de Krishna nesse mundo, suas atividades transcendentais, acontecem e é simultaneamente iguais e diferentes. E só Krishna é assim, ninguém mais pode ser. Ninguém mais pode ser. Por isso que nós devemos sempre entender Krishna do ponto de vista dos Tattvadarshis, dos videntes da verdade. Por isso que nós não podemos confundir as bolas. Nós podemos ver com visão material e achando que estamos entendendo o que é transcendental. É impossível. É impossível. Então, sem as explicações dos acharyas aqui, Prabhupada está o tempo inteiro citando Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura. Ele próprio poderia falar, mas ele cita o acharya Tattvadarshi. Ele cita aqui, ele citou para elucidar bem esse caso aqui, Srila Swarupa Damodara Goswami. Srila Swarupa Damodara Goswami era o secretário de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Quem mais entende dos relacionamentos amorosos entre Krishna e Radharani, não uma pessoa só que é o Sr. Chaitanya, do que uma golpe como é Srila Swarupa Damodara Goswami, que é a golpe Vishaka. Então ela está falando de uma coisa que ela própria vive, ele próprio é aquilo ali. Não é nenhuma invenção, não é nenhuma interpretação, não é? Ele está falando a verdade. Então Srila Prabhupada falou, como explica Srila Swarupa Damodara Goswami, Radha Krishna Pranaya Vikriti Rajini Shakti. Os relacionamentos amorosos entre Radha e Krishna, entre o Sr. Ramachandra e Sita Devi, Lakshmi Narayana, são manifestos como potência Lajen Shakti, potência do prazer do Senhor, potência do prazer de Krishna. Então, tudo muito confuso para quem não tem orientação dos acharyas, tudo muito confuso para quem não ouve um vidente da verdade, alguém que pode falar, é assim e ao mesmo tempo não é. Não é assim, mas ao mesmo tempo é. É complicado? É complicado para quem é Buda, tolo. Mas é muito simples, muito fácil para quem é Buda, inteligente. Quem é Buda não se confunde. Quem é iluminado por um acharya fidedigno, por um mestre espiritual, ele deixa de ser tolo, ele passa a ser Buda, muito inteligente, não Buda, não tolo. Não tolo. Então, ele está de pleno acordo com a concepção do vidente da verdade. Então, quando nós ouvimos as Escrituras falarem, e estamos ouvindo aqui Srila Prabhupada citar o Skanda Purana e também enfatizar que uma mulher sempre tem que ser protegida em todas as fases da vida dela, quando criança pelos pais, quando adulta, jovem, pelo esposo, e quando idosa, pelos filhos. Isso não é alguém que está inventando isso aí é chástrico, é védico, está nas Escrituras. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Então, não adianta a gente vir com esse modernismo, não, mas porque a mulher ela pode ser, sim, independente, ter a sua própria vida, da sua própria maneira. Pode ter, vai ter, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Não podemos confundir as coisas. Então, é engraçado que aí a gente acaba de repetir, né, que o Prabhupada falou. Não, contra a Prabhupada ninguém fala nada. O Jayaguru está falando, a mulher tem que ser protegida. É assim. É assim. O Prabhupada acabou de deixar bem claro. Aí está tudo certo. A gente só repete o que o Prabhupada está falando. Não, por quê?
Por quê? Porque não tem boa vontade, não quer aceitar a verdade, não quer entender o outro lado da moeda, que é o que mais interessa para nós. Assim como o homem não é esse corpo, a mulher também não é alma. E alma é alma. Servo eterno de Krishna, Satchitananda, eterna, plena de bem-aventurança e conhecimento. Toda mulher é assim, como alma. Então qual é o problema? Assim como todo homem também é assim, como alma. Mas se não tiver entendendo uma tábua, que ele é alma, entendendo que ele é um servo relacionado amorosamente, eternamente com Deus, que essa é a função da sua posição constitucional eterna. Ele também não é um Buda é um tolo. Então tem alma no corpo de mulher que é Buda, inteligente, tem alma no corpo de homem que é Buda, tolo. Não é porque o homem que já é superior, não é isso. Nunca ninguém falou isso, nem a Acharya fala isso. E também não é porque a mulher que já é inferior. Corpo é corpo, alma é alma. E Krishna deu as instruções do Bhagavad Gita tanto para os Shudras, quanto para as mulheres, quanto para os Brahmanas, para todo mundo. Quem aceitar vai se tornar um vidente da verdade, vai se tornar iluminado, um Buda. Quem não aceitar pode ser até um super macho, doutor, ter todo tipo de doutorado, ser muito, mas é um Buda, um tolo. É um tolo. Avadyananti Mamuda. Manusinta Ashita. Parambavam Madhyananto Mamabuddha Maheshwara. Olha o que fala esse verso. Os tolos zombam de mim quando eu apareço nesse mundo material, quando eu descendo para executar minhas atividades transcendentais aqui nesse mundo. Por quê? Porque eles estão baseados só no conhecimento material, na especulação material, nos parâmetros materiais. Não são iluminados por um vidente da verdade. Então, o que acontece? Pode ser super erudito, pode ser um macho, homem. Muda um tolo. Um tolo não consegue entender as atividades transcendentais de Krishna. Não consegue ver que Krishna é a suprema personalidade de Deus e tudo que ele faz está livre de influência material. É perfeito. Não consegue ver. Enquanto que pode ter uma mulher que, como alma, aceita, entende e se rende a Krishna. Ela é Buda. O marido é um Buda, um tolo. O maior exemplo disso foi quando Krishna estava brincando com os pastorzinhos na floresta e pediu para os pastorzinhos irem pedir na casa dos Brahmanas, fazer uma tentativa de conseguir alguma praçada para eles. E eles foram. E chegaram, batendo nas portas das casas dos Brahmanas. E foram muito mal recebidos. Os Brahmanas, Smarta Brahmanas, os Brahmanas eruditos, ritualísticos, védicos. Menino, você está atrapalhando aqui a nossa introspecção, a nossa meditação, a nossa... Imagine só, não é? Estou falando do erudito mundano, estou falando de Brahmanas, residentes de Vraja. E chutaram os pastorzinhos. Não tem tempo para... Poxa, você não está... Criançada, vai brincar para lá, vai. Aí eles voltaram frustrados, falar com Krishna, e Krishna falou, não fica atrás deles não. Não vai falar com eles não. Eles aparentemente são muito inteligentes, mas não são burros. São muito avançados, mas não são
mudas, não são mudas. Procura as esposas deles. Aí foram de volta, bateram as portas de novo, só que chamaram as golpes. As golpes mal ouviram que o que Krishna está querendo alguma coisa é para já. Aí, essa é a diferença. Essa é a diferença de quem sabe que Krishna já é o dono de tudo. Como que eu não vou dar nada para ele? Krishna é a pessoa suprema. Como que eu vou falhar com qualquer desejo da pessoa suprema? Então, com toda a simplicidade do mundo, as vaqueiras de Vraja eram muito mais avançadas do que os seus esposos brahmanas ritualísticos, cheios de erudição, cheios de conhecimento. Por quê? Porque com muita simplicidade elas simplesmente aceitavam Krishna como objeto último do amor delas. Eles não. Eles estavam procurando Krishna. Agora, o que dizer desses eruditos modernos, mundanos, que sequer estão procurando Deus e se acham? Mudas, são tolos. Então, Parambhavama Jananto Mama Bhuta Maheshwara. Então, Krishna fala, essas pessoas, esses tolos, nunca vão me conhecer, não conseguem entender o meu controle supremo que existe por trás de tudo que existe. Enquanto que as pessoas simples, favoráveis, vida simples e consciência elevada, pessoas que têm consciência elevada, mas têm uma vida simples, são muito mais avançados do que esses eruditos, esses intelectuais sofisticados, que estão completamente confusos e não conseguem ver a verdade, não conseguem entender a verdade. Então, o Ravana, ele é super figurão, super figurão, super esperto, super inteligente, super cheio de poder. Aí ele ouviu o comentário, na verdade é a irmã dele que volta falando, se lamentando, porque a senhora Ramachandra, ela foi com luxúria para cima do senhor Ramachandra, o senhor Ramachandra cortou a orelha, as orelhas e o nariz dela. Aí ela chegou se lamentando, chorando por irmão, pedindo socorro para lá, e falou, o que ele fez comigo? Tal, aí conversa vai, conversa vem, tudo por causa daquela cita lá, porque ela também já estava invejosa de Sita Devi, porque ela viu a beleza de Sita Devi, ela ficou estonteada. Aí ela queria o senhor Ramachandra para ela, o senhor Ramachandra falou, que é isso? Lakshasini, dessa aí, que é isso? Aí ficou perturbado, o senhor Ramachandra simplesmente, ele pode tudo, é a personalidade de Deus, deixou ela sem nariz, sem orelhas. Ela voltou correndo para lá, e papo vai, papo vem, para explicar o que tinha acontecido. Ela falou que é porque ele tem uma esposa que, nossa, ela é muito bela, é muito Ravana Jamar, ela é tão bela assim, Mas ela é bela, não é bela, ela é belíssima. Tão bonita mesmo assim, Aí ele já, plim, plim, os olhos, já brilharam. Vou lá. Aí por causa disso aí, cobiçoso, malandro, luxurioso, demônio. Quis nem saber se ela tinha um esposo ou não. Vou lá pegar ela para mim, raptá-la. Aliás, de acordo com as escrituras, quem rapta uma mulher pode ser uma esposa a esposa do marido normal, fiel, deve ser morto. Pode ser morto, não tem reação para essa ação. Pode ser morto. Quem rapta uma esposa pode ser morto, que não tem reação por essa morte, não. Quem mata está livre de pecado. Isso são as escrituras. Então aí, só que aqui que entra o contexto dos videntes da verdade. O tolo pensa que dinheiro é Lakshmi. Não é. O Ravana, tolo, pensou que estava levando
levando a esposa do Sr. Ramachandra, a deusa da fortuna, Srimati Radharani, Lakshmi Devi. Mas levou a forma ilusória dela, falsa. Tanto é que depois ela foi para o ashram de Valmiki Muni. Aí quando tem o teste com a forma original, quando tem o teste no fogo, para ver se Sita Devi realmente era falsa ou verdadeira, Sita sai de dentro do fogo, na sua forma original, porque ela é tão transcendental quanto o Sr. Ramachandra. Ela não tem as mesmas qualidades do Senhor Supremo. É o Senhor Supremo na forma da sua potência do prazer. Então, é como você queimar dinheiro. Você pode queimar dinheiro, mas Lakshmi você não queima. Entendeu? Dá para entender isso? Então, toda vez que alguém quer usar Lakshmi na sua forma falsa para si, ou seja, toda vez que alguém quer usar Lakshmi na forma do dinheiro, para o seu desfrute só e não para o desfrute do Senhor Supremo, porque Lakshmi é a serva eterna do Senhor Supremo, serve aos pés de Narayana sem parar, está com a forma falsa que vai desaparecer. Mas essa não é a compreensão dos videntes da verdade. Os devotos que ouvem e aprendem a verdade com as almas iluminadas, eles sabem que não. Eu não posso usar dinheiro nunca para mim. O dinheiro é Lakshmi, e Lakshmi pertence a Krishna. Então todo Lakshmi do mundo, qualquer Lakshmi que cair nas minhas mãos, pertence a Krishna. Eu tenho que usar para ele. Esse é o devoto. Essa é a alma iluminada, esse é o devoto. Esse é o vidente da verdade. Então, dá para perceber quantas nuances tem uma história toda dessa nos passatempos de Krishna. Ele dá o exemplo material, ele dá a meta espiritual, mas ele não pode ser confundido com alguém mundano, alguém material, como os tolos acham que ele é. Porque quem pensar assim jamais vai entender as coisas como elas são, jamais vai compreender o controle do Senhor Supremo por trás de tudo que existe. Manda Buda Maheshwara. Jamais. Então isso é uma boa prática. Isso é uma boa prática. Quem quer se iluminar, quem quer provar que está se iluminando para si mesmo, se envolve em desapego. E o que é o desapego verdadeiro? É não usar nada para si, é usar tudo para o proprietário supremo de tudo que existe, Deus. Os devotos nunca falam dinheiro, sempre Lakshmi. Por quê? Quem fala dinheiro está sempre usando para si mesmo, é a forma falsa. Vai ficar frustrado porque Lakshmi não é o dinheiro, ela é instável. Ela pode ficar com ele ali por algum tempo, depois ela sai e o cara fica chupando o dedo e frustrado. É sempre assim. Individualmente, dentro de certas sociedades, na família e coletivamente. Coletivamente também. Porque agora tal nação é a principal do mundo. Quebrou, a nação quebrou. Lakshmi saiu, pronto, acabou. Aí, os países emergentes. Não, agora uma outra nação se torna a rainha da cocada e tal, porque Lakshmi está presente ali. Lakshmi sai, quebrou de novo. O que nós somos, gente? Não somos nada. O que nós temos? Não temos nada. Mas só compreende isso quem é iluminado. Quem consegue entender Deus a partir
E aliás, não tem outra maneira, a partir da aceitação do Atinta Beda Beda, que Krishna é simultaneamente igual e diferente. E só ele é assim. Quem entende isso sabe que, na verdade, tudo que Krishna faz é bom. Tudo. Tudo, porque Krishna é a bondade suprema. Então, a compreensão básica é Aham Savasya Prabhavo Matasavam Pravartate Matvapajantimam. É não ser Buda, é ser Buda. Buda Bhava Samavita. Bhagavad Gita 10, 8. Isso aí sim. Krishna mesmo declarando. Aham Savasya Prabhavo. Eu sou o proprietário de todos os mundos, de todas as coisas, de tudo que existe. Aham Savasya Prabhavo. Tudo pertence a mim. Mata Sarvam Pravartate. E quem realmente é inteligente, independente de estar no corpo de homem ou de mulher, quem realmente é inteligente, age como eu superior, como alma, não como eu inferior, identificado com o corpo, com o ego. Então, quem realmente é inteligente, Itimatva Bhajantimam, adora Krishna, se rende a Krishna, sabendo que ele é a única pessoa proprietária de tudo que existe, desfrutador de tudo que existe, amigo de todos que existem. Aí ela vive rendida a Krishna, compreendendo Krishna e em paz. Bhaktaranjaya Tapasam Sarvaloka Maheshwara Suridam Sarvabhutana Kyatoman Shanti Richati. Essa é a fórmula da paz. É assim que alguém alcança a paz. Assim, entendendo que eu não posso desfrutar. Krishna é o desfrutador supremo. Eu não posso pegar nada para mim. Krishna é o proprietário de tudo que existe. Ele que desfruta de todos os sacrifícios e austeridades e penitências que qualquer um execute. Ele que desfruta. O que está passando. Ele que é o proprietário de todos os planetas, todos os semideuses, tudo que existe, todos os mundos materiais e espirituais. Sarvaloka Maheshwara. Ele é o controlador supremo de tudo, tudo está nas mãos dele. Ele que é realmente o nosso verdadeiro amigo, o nosso verdadeiro bem-querente. Por isso que tudo que ele faz é bom. Se ele me der umas pancadas, é porque eu estou merecendo, eu preciso aprender. Se ele favorecer, é porque ele é muito bom, está me ajudando. Então, Suridam Sarvadehina. Quem tem essa mentalidade é o devoto que está no caminho da compreensão da perfeição, que é a pessoa suprema. Essa é a meta para um ser humano compreender, Pedaisha Sarairaham Eva Vedio, compreender a verdade absoluta que é Deus. Não se ilude, trilha esse caminho aí muito pacificamente, muito tranquilamente. Que atuando Shanti aqui. Alcança a paz, vive em paz, avançando como alma num corpo humano, independentemente de ser homem ou ser mulher. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu queria perguntar para o senhor, falou de raptar a esposa, né? Quando, por exemplo, um casal, um homem se aproxima da mulher e tira essa mulher do marido, também é considerado como um rapto? Por exemplo, ele seduz ela? Não. Rapto é levado à força. Dela, né? Contra a vontade dela. Contra a vontade. Aí teve maia dos dois lados. Não. É diferente. Por isso que o próprio verso fala que tirou Sita, Ravana tirou Sita, se bem que levou a Sita falsa, porque Sita se expandiu na forma falsa, ele levou, mas assim como
um tigre tira uma ovelha na ausência do pastor. Então é na marra, escondido, forçado, na marra. E segundo as escrituras, quando, por exemplo, um homem seduz a mulher, né, isso tem reação para os dois? A mulher se afasta do marido por causa de outro, ele tem reação para os dois ou aí depende? Mas, qualquer atividade pecaminosa tem reação. Se é feito sozinho, tem para quem está fazendo sozinho. Se é feito em dois, tem para os dois. Essa é a lei. Essa é a lei. Não tem inocente aí, não. E Krishna é o protetor dos inocentes. Onde tiver malandragem, não tem a proteção de Krishna. Certo? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, Jaya!